Olá, meus amores, boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui na página Resoluto. Essa é uma página onde a gente cuida dos corações enlutados. Toda semana, quarta-feira, às 20 horas, temos uma live terapia do luto, uma terapia do luto em grupo, que acontece comigo, Michele Caltabiano, uma terapeuta emocional, juntamente com Andréia Faria, conselheira do luto. Se você está passando por essa dor, a maior dor do mundo, esteja presente semanalmente aqui de forma gratuita, cuidando da sua dor, contando a sua história, ouvindo relatos de outras pessoas, ouvindo conselhos, né, de como você pode cuidar do seu luto, como você pode se tratar em casa e como você pode transformar essa dor, ok? Vamos entrar aqui com a Andréia. Hoje nós temos um tema e recontar seu luto. Será que isso te ajuda? Isso te prejudica? Isso te deixa mais triste, né? O que acontece com você quando você conta e reconta o seu luto? Oi, Andréia, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Seja bem-vinda nesse nosso encontro semanal, esse nosso encontro cheio de energia. Vou falar um oi aqui. Onde eu Cori, fico muito feliz de participar. Fernanda, Samanta, Thaís, sejam bem-vindos. Se vocês estão passando por esse processo de luto, Roberta, esse processo doloroso, único, onde cada pessoa vive o seu luto à sua maneira, o que a gente traz aqui? Uma terapia, uma forma de falar, de expor, de colocar para fora, entender o que é o luto, entender como o luto está se manifestando dentro de você. E não existe uma receita, gente. Já vou dizer para vocês, não existe uma receita. Quem vai conseguir cuidar dessa dor é você mesmo. Mas para isso você precisa conhecer, entender o luto, saber o que está acontecendo com você, que fase você está vivendo, por que isso está acontecendo, por que essa dor vem, por que essas emoções se manifestam, de onde elas surgem, né? Como eliminar essas emoções que estão, de repente, dificultando você de viver esse momento tão difícil. Não é, Andréia? Vou entrar aqui. Isso mesmo. Acho que Boa não. noite, viu, gente? Boa noite. Meninas, hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante, né, Michele? Muitas vezes, né, a gente acalma, né, aquele sentimento, aquela emoção, aquela dor, recontando o luto. O luto é uma história que necessita ser contada e recontada. Recontando. Deixa eu baixar aqui. Michele, Abaixei aqui. tá dando microfonia aí? Tá não, saindo? É que eu liguei. Não tá não. É que eu liguei o tablet aqui para poder ler as mensagens e ele tava com o som alto. Por isso, desculpa, gente. Tá. Não, tá nada. É que a gente também Boa vem noite, aqui Ana ler Paula. as mensagens, a gente gosta de compartilhar. Né? Se você está entrando aqui, compartilhe essa live aí nos grupos em que você participa, para que a gente possa alcançar mais corações enlutados. Então, curta a nossa live e compartilhe aí no grupo que você participa, tá bom? Assim você também está ajudando outras pessoas, né, a se cuidarem. Desculpa, André, acabei te interrompendo, né? Não, então, eu estava falando do assunto de hoje, né? Que o luto é uma história que necessita ser contada e recontada. E se falar sobre ele, te aliviar o coração, expresse, fale, converse com pessoas, né? À sua volta, né? Amigos, parentes, né? Familiares. A gente precisa, às vezes, contar as histórias, mesmo que elas sejam um pouco doloridas, mas ela alivia o nosso coração, né? E só o fato de ter alguém ouvindo, isso também é importante, né? Para o nosso processo, né? Durante o luto, que a gente fale, que a gente converse. É para isso que tem essa terapia de grupo. Muitas vezes tem pessoas que não têm com quem falar, né? E às vezes tem pessoas que também não querem ouvir. Então, a terapia de grupo é uma das ajudas que a gente tem para ajudar você nesse processo. E hoje a gente queria interagir com vocês sobre isso. Faz bem você falar do luto? Faz
bem você contar a história, mesmo que ela seja dolorida? Ou você acha que faz mal falar no assunto de novo? Isso te incomoda? Vamos interagir aí, gente. Já tem já um Primeiramente, textinho aí. já tem, né? Vocês são lindas. Fernanda, Ana Paula, boa noite. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre esse fato de contar e recontar. A gente, toda semana, nós estamos aqui e a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm em encontrar alguém para ouvir, né, Andréia? As pessoas têm essa dificuldade. A família não quer mais ouvir, os amigos não querem ouvir, já estão cansados, né, da mesma história. Mas o que que acontece com o contar e recontar? Toda vez que você reconta essa história, você está fazendo uma terapia, você está fazendo uma análise de como isso está se manifestando em você. Então, toda vez que você conta a mesma história, você está interpretando essa história de maneira diferente. Você está revivendo aquelas emoções. É como se estivesse passando por um filtro. E toda vez que você filtra, que você conta essa história, esse filtro começa a limpar as emoções, limpar o coração, limpar os pensamentos, tá? Porque nós somos, né, nós no luto, somos bombardeados por pensamentos e por emoções que derrubam a gente. Então, como que eu vou eliminar esses pensamentos e essas emoções? Como que eu vou reduzir esses pensamentos e emoções tristes? Tá? Porque é isso que acontece no luto. A gente fica preso a pensamentos e emoções que nos trazem tristeza, mágoa, raiva, rancor, dor, saudade. Então, essas emoções são trazidas por esses pensamentos e por essas lembranças, tá? E essas emoções que vão sendo geradas com isso, elas têm o poder de nos derrubar. Por que que elas têm o poder de nos derrubar? Porque elas impactam diretamente no nosso comportamento, né? Se você tinha ali uma programação para o seu dia, né? Você sabe o que você vai fazer. Você vai trabalhar, você vai passar no supermercado, você vai embora para casa, você vai fazer uma janta, você vai lavar uma roupa. Acontece algo que derruba você, o que que vai acontecer? Você vai deixar de fazer tudo isso. Você não tem mais essa força de vontade de continuar fazendo as suas tarefas diárias. Então, o que que acontece? Você mudou o rumo do teu dia e você ficou impossibilitado de reagir. Então, contar e recontar vai filtrando essas emoções. Você vai ficando mais forte, mais fortalecida. Por quê? Vai criando um calo. Sabe quando você usa um sapato e ele machuca? E conforme você vai usando, vai formando um calo. E daqui a pouco você não sente mais aquele sapato te machucar. Aquele calo te protege do sapato. E é mais ou menos assim. Nós vamos criando esse calo emocional que nos protege, né, dessas emoções que são geradas e criadas por esses pensamentos e lembranças. Então, contar é preciso. Tem pessoas que escrevem, tá? Escrever também tem um grande poder. Então, qualquer técnica que você utilize para colocar para fora e para fazer esse filtro, né, filtrando essas emoções, deixando o seu coração mais limpo, mais puro e mais leve, vão ajudar você nesse processo, tá? Mas é importante que as pessoas que te ouçam entendam tudo que você está passando. Se você conversar com alguém e essa, né, você vai se abrir, você vai contar e recontar essa história, e alguém vira para você e diz: de novo você está contando isso? Mas de novo você está falando isso? Nossa, mas você não esquece. O que que vai acontecer? Vai ser pior do que se você não tivesse falado nada. Porque você vai se fechar. Você vai se fechar para essa oportunidade de falar. Você vai ter receio de falar com uma outra pessoa. E aí você vai trancando tudo isso dentro de você e vai ficando cada vez mais difícil sair desse processo de dor e sofrimento. Então é necessário que você saiba com quem falar.
Se você não tem confiança de falar com alguém, sabendo que essa pessoa vai ser recíproca, vai te ouvir, vai ter atenção com você, vai ter um cuidado com você, escreva. Pegue um pedaço de papel, um caderno, comece a escrever suas emoções, comece a contar, tá? Se você de repente não tem, né, esse caderno em mãos naquele momento, fale, grave no gravador do celular, como se você estivesse falando com alguém, como se você estivesse fazendo uma confissão, como se você estivesse falando com Deus, tá? Então, é importante a resposta que você vai ter no momento em que você está falando, tá? Por isso que muitas pessoas procuram um terapeuta, procuram um psicólogo, porque o psicólogo nunca vai dizer isso para você. Mas, de novo, você está contando essa história, mas você ainda está preso nessa lembrança, né? Por quê? Porque eles sabem da importância que tem esse contar e recontar. E pode parecer que você não está saindo do lugar, mas você está sim curando, limpando, tá? Tirando todas essas emoções negativas de dentro do seu coração. Né, Andréia? Quer completar? E a gente também, só completando o que você falou, quando a gente conta a nossa história, primeiro, é porque a gente não está sozinho. Segundo, a gente se conecta sempre com amor, né? Com amor, com o seu ente querido. E a gente, às vezes, compartilha com pessoas que também estão sofrendo a mesma dor. Isso é bom, é saber, porque se você compartilhar no grupo, nessa live, o que acontece? Todos estão passando por essa dor. Eu não sei se é o meu Voltou? celular, se é o teu, mas eu não estou ouvindo você. Agora voltou? Ah, você ouviu o que eu falei? Estava falando? Eu ouvi que estava parado. Não, até o momento que você falou que a imagem ficou parada, eu ouvi. Ah, tá. Então tá. Acho que deu uma travadinha aqui, mas aí eu fui ver se tinha caído a conexão, voltei, acho que deu tudo certo. É isso, né? Isso que a Andrea falou, cada um tem o seu jeito e a sua maneira, né? Por que que isso acontece? Por que cada um tem o seu jeito de fazer? Porque cada pessoa sabe o que é melhor para se cuidar no momento de luto. Mas tem gente que vai falar assim, mas como assim? Eu não sei, eu tô perdida, eu tô vivendo o luto pela primeira vez, eu não sei o que fazer, eu não sei quem procurar, eu não sei onde pedir ajuda, eu não sei o que é melhor para mim nesse momento. Sabe por que que você não sabe o que é melhor para você nesse momento? Porque você ainda não aprendeu a decodificar o seu luto. Quando a gente aprende a decodificar o nosso luto, a gente entende o que a gente precisa para ficar melhor a cada dia. E é isso que a gente vem ensinando aqui, tá? A decodificar esse luto, a entender esse luto. Cada um entender o seu. Porque o meu luto é diferente da Andréia, que é diferente da Isa, que é diferente da Ana Paula, que é diferente da Fernanda, não é? A gente sabe que a dor do luto é a mesma. É um sofrimento, é uma tristeza, é um vazio. Mas o que é que eu preciso fazer para melhorar aquele meu dia? Gente, luto é minuto a minuto, né? Hora por hora, dia por dia. Então, o que eu faço para melhorar 10 minutinhos do meu dia já tá valendo? Porque às vezes a gente pensa assim, isso aí não vai me ajudar a sair do meu luto. Não ajuda a longa escala, tá? Lá na frente, a longo prazo. Mas a curto prazo ele ajuda muito.
Então, a gente precisa... Travou de novo. Foi e voltou. Boa noite, Jaqueline. Seja bem-vinda. Nós já vamos ler aqui as Uhum. mensagens, tá, gente? Então, o luto, ele precisa ser visto e cuidado numa escala de curto prazo, minuto a minuto, dia por dia. O que eu posso para fazer para ficar melhor hoje? O que você pode fazer para ficar melhor hoje? Só hoje, só agora de manhã, só por 1 hora, só por essa meia hora de descanso que eu tenho, meia hora de almoço. O que eu posso fazer para ficar melhor só nessa horinha do almoço? Só na horinha que eu vou dormir? Então, a gente precisa ter esse olhar de paciência, né, André? A gente fala muito disso aqui, paciência. Sim. Cuidado com O você. luto é paciência, né? O luto precisa de paciência. Ele requer essa paciência. Justamente porque a forma de se cuidar é a curto prazo. Nenhuma ação que você vai realizar dentro desse curto prazo, ela tem o poder de tirar você instantaneamente do luto. Mas ele vai te curando, ele vai te ajudando, ele vai fazendo você melhorar a cada dia, tá? Eu vou entrar aqui nas mensagens, André. Tá. Vamos ler aqui. Celinha Carvalho, boa noite. Isa, boa noite, minha princesa. Boa noite, Isa. Vanessa Gabriel, boa noite. Jaqueline. Parece que eu tinha visto mais mensagens aqui, deixa eu ver. Tinha uma grande aí, não sei de quem é. É que eu acho que ela não apareceu toda aqui pra mim, deixa eu ver. Aqui. Tem hora que ela aparece só as relevantes, né? Tem uma coisa assim. Aí você tem que mudar aqui o perfil. Aqui que tá aparecendo. Apareceu uma aqui, da Ana Paula. Aqui tá dizendo pra mim que tá oculto, não sei o que acontece. Deixa eu sair daqui e voltar de novo. A Cida tá aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, gente. Porque ali eu não tô conseguindo. Oi, Cida. Fernanda, boa noite. Samanta entrou também, boa noite. Thaís Araújo. Roberta, boa noite. Ana Paula Almeida. Fernanda Silva escreveu, olha. Ela escreveu que eu vou ler aqui, porque aqui não tá aparecendo, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu não vou conseguir ler, não. Vamos lá. Eu ainda me sinto triste. Ontem eu fui no centro que eu frequentava com a minha tia. Parecia que ela ia aparecer a qualquer momento. Hoje acordei me sentindo triste. Ter contato com o meu passado com elas dói. Esse contato com o passado machuca, né, Fernanda? E por que que machuca eu vou entrar aqui pelo computador. Por que que machuca esse contato? Vamos fazer uma reflexão aqui. O que esse contato traz para você? Quando você tem esse contato com o passado, fala para mim o que que acontece com você. Você revive aquilo. Reviver, né, lembrar, ter esse contato com o passado, faz com que as emoções aconteçam novamente. Então, eu tenho um contato, eu tenho uma saudade, eu começo a relembrar de tudo aquilo, eu revivo aquele momento, mas eu sei, a minha mente sabe, que aquelas pessoas não estão mais aqui. Que aquela vivência, aquela lembrança, né, essa conexão com o passado, ela não existe mais, ela não é real. Então, de uma forma consciente, eu sei que aquela realidade, né, aquela verdade, aquele passado com o qual eu estou me conectando, aquela história passada,
ela não pode mais acontecer, ela não pode ser verdadeira novamente. Por quê? Toda vez que eu me conecto com uma lembrança, um pensamento, uma imaginação, a minha mente entende que é verdade e ela manifesta as emoções daquele momento. E o que acontece quando eu lembro das pessoas que já morreram e que eu amo, né? E eu tenho essa lembrança. Minha mente cria emoção e daqui a pouco ela fala, pô, peraí, não é verdade. Ela vem e joga um balde de água fria em você. Então, toda aquela emoção daquele momento, de reviver aquele momento, ela, na verdade, é frustrada, né? Você vive uma frustração quando você se conecta com o passado. E isso traz para você essa tristeza. Você se frustra porque aquilo não pode mais ser verdade, porque você não tem mais aquelas pessoas, porque tá tudo vazio, né? Então, é por isso que é muito difícil se conectar com essas lembranças, porque juntamente com ela vem a frustração, tá? E quando que isso vai passar? Quando que eu vou poder me conectar com essas lembranças, estar em lugares onde me proporcionam lembranças e não ter essa frustração? Só no momento em que eu já tiver trabalhado a aceitação dentro de mim. Ah, Michele, mas aceitar é difícil. Eu nunca vou aceitar a morte deles. Eu nunca vou aceitar. Então, eu vou sempre sofrer. Aí tem dois problemas. Primeiro, aceitação não é você concordar com as coisas, como aconteceram, da forma que aconteceu, né? Aceitar não é concordar. Aceitar requer um entendimento da vida, do luto, de uma lei universal chamada Lei da Transmutação da Energia Perpétua. Um dia eu vou explicar sobre essa lei aqui, ela é uma lei universal que fala que tudo, né, toda a energia, ela se transforma em algo físico, real, e depois ela volta na forma de energia. Então ela está em transmutação de forma perpétua. Energia vira algo material que depois volta a ser energia. Então, tudo que existe no mundo é criado de uma energia, tá? Energia condensada que vira matéria, que vira algo físico. E aí, esse algo físico, seja o material que for, um dia ele se desfaz no mundo e na natureza. Então, isso é uma lei universal. Não tem nada nesse mundo que seja infinito. Todo material, por mais tempo que seja, ele se corrói na natureza, ele se destrói, ele volta ao que ele era antes. Então tem aí uma casa, a pessoa constrói uma casa, os materiais vêm da energia e chega um belo dia, essa casa é abandonada, ela vai deteriorando com o tempo, ela vai se desfazendo, ela vai sendo destruída e tudo volta a ser energia novamente, tá? E nós não somos diferentes. Só que isso é algo que vai acontecer com todos nós, né? Nós sabemos disso. Sabemos que a morte chega para todos. Ninguém ficou aqui nesse mundo para contar história. Alguns vivem mais de 100 anos, a maioria menos de 100 anos. Muitos morrem antes do tempo, antes da hora, muito prematuros. Outros nem chegam a nascer. Mas por quê, né? Esse porquê aconteceu fora do tempo, fora do previsto, fora do que a gente imaginava, fora do que a gente esperava, é algo que realmente a gente não tem como explicar, né? O porquê cada um vai naquele tempo, naquela hora. Mas a gente sabe que existe essa lei universal e que cada um tem o seu tempo. Significa que nós não somos iguais. Nós somos iguais porque somos feitos de energia, de corpo, né? Temos os mesmos tecidos, músculos, temos um espírito, uma aura, uma alma, uma energia dentro desse corpo. Somos iguais, mas somos diferentes porque somos únicos. A nossa essência é única. E essa essência, qual é o tempo dessa essência aqui? Qual é o tempo dessa energia que vira um corpo e que depois volta a ser energia quando o corpo morre? Qual é o tempo de cada um?
Ninguém sabe. Então, nesse aspecto, nós somos únicos. E está dentro dessa lei universal de voltarmos a ser energia, né? E então é muito difícil que a gente aceite, porque nós não podemos mudar. Mas aceitar está mais ligado com entender do que concordar. Quando você começar a ter essa visão de que aceitação é entendimento, vai ficar muito mais fácil. Não é concordância. Então, isso é algo que mexe muito. E é um ponto que dificulta, né, passar desse processo aí, passar esse processo de luto, sair desse processo de dor. Então, a aceitação, ela é um ponto fundamental. Mas isso leva tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa vai levar o tempo que precisar para chegar a esse estágio, tá? Então, a Fernanda é uma pessoa que ela está, né? Ela está observando esse luto. Eu fico muito feliz, né, com os relatos que ela coloca aqui. Por quê? Toda vez que ela traz, que ela conta algo que ela está sentindo, a gente explora essa visão dela para trazer aí exemplo para outras pessoas. A gente começa a perceber que ela está decodificando o seu próprio luto. Ela está percebendo que a conexão com essas lembranças do passado fazem mal. E ela procura um jeitinho de se sentir melhor. Mesmo, né, que ela ainda não saiba como, mas ela vai descobrir. Porque a forma de se sentir melhor não é a mesma que eu vou encontrar. Não é a mesma que a Andréia vai encontrar. Então tem aí formas diferentes de cuidar do seu luto. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para enxergar um pouquinho melhor. Na verdade, o luto ele bagunça a nossa vida, né? Ele deixa a gente com medo do que vai acontecer no presente, né? A gente fica com medo porque a gente se sente culpada porque poderia ter feito alguma coisa e não fez. Então a gente tem esse medo. E então, como ele bagunça a nossa vida, a gente não tem, acha que não vai mais conseguir sair do fundo do poço, na verdade, né? Na verdade é essa. Mas, gente, a gente trabalha na vida, a gente tem que tomar as melhores decisões com as informações que nós temos. O que é isso? Você se orientar com tudo que a gente vai falando, com as pessoas que estão do seu lado, porque entre sofrer, escolha transformar. Porque a gente não pode mudar mais uma coisa que já aconteceu. E como a gente não pode mudar, e nós estamos aqui, nós temos que caminhar. Então, vamos caminhar, transformar essa dor em alguma coisa de bom, em homenagem à pessoa que a gente amou tanto, que esteve do nosso lado. Então, escolha transformar do que sofrer demais. No começo, é difícil mesmo. Porque a gente falando assim, na teoria, é tudo fácil, né? Na prática que a gente não sabe lidar. Mas é para isso que nós temos as informações, nós temos as ferramentas, vamos trabalhar com essas ferramentas que a gente tem. Vai aliviar muito a dor de cada um. As lembranças, os bons momentos, e até mesmo aqueles que não foram tão bons, falar e se expressar, com certeza vai aliviar. Exatamente, exatamente. Então, aqui, né, dentro da nossa live, é para vocês falarem mesmo. Né? Vocês falarem, a gente lê o comentário de vocês e tá aí, de alguma forma, ajudando nessa compreensão. Ana Paula Almeida, boa noite. A Roseilda, boa noite. Estava com saudade. Nós também. Nós também. Venha sempre. Isa, Celinha, Vanessa. Agora eu cheguei onde estava aparecendo aqui no celular. Jaqueline, boa noite. A Jaqueline escreveu: amanhã faz 5 meses que eu perdi meu filho. Jaqueline, receba nosso abraço. Saiba que você não está sozinha, tá? Nesse momento de luto. Nós fazemos esse encontro toda semana. Você sempre será bem-vinda. Se você quiser escrever e falar o que você está sentindo, fique à vontade. Se você quiser só ouvir, né, participar como ouvinte na nossa live também, seja muito bem-vinda.
E todas as histórias aqui, a gente lê, a gente comenta e você acaba aprendendo muito com o luto de uma outra pessoa, tá? Então se sinta à vontade para você falar, porque aqui é o lugar certo para você fazer isso, tá bom? Tanto eu como a Andréia estamos aqui para acolher vocês nesse momento. E quando você se sentir à vontade, você vai contando a sua história aqui pra gente, tá bom? Ana Paula, ela escreveu aqui: eu me sinto bem falando, porém é difícil você encontrar alguém que te ouça sem criticar ou falar algo contra. A mãe da minha terceira neta, ela sempre me ouve. Trocamos juntas essa dor. É bom quando a gente encontra alguém que sabe o que a gente está passando, né? Que entende essa necessidade. Quando nós criamos, né, Andréia, um trabalho aí externo em um outro local, que foi o primeiro trabalho que a gente teve de contato com pessoas em luto, era muito gostoso isso, né? Porque nós tínhamos essa receptividade de chegar e encontrar alguém que sabe o que a gente está passando. E por mais que a gente não entenda muito, que esteja tudo confuso, é muito gostoso a gente receber aquele abraço, receber, né, uma palavra amiga. Então isso faz a diferença. E que bom que você tem essa pessoa, Ana Paula, né? Porque muitas vezes a gente não tem ninguém. Tem pessoas que eu vejo que não tem ninguém, elas se fecham realmente para tudo por falta de ter essa pessoa aí para ouvir. Mas nós estamos aqui, viu, gente? Toda semana, né? Pode aí espalhar, pode espalhar a notícia que toda semana a gente está aqui, a gente ouve todas as histórias, a gente recebe todo mundo com muito carinho, né? Eu sei que é um assunto delicado, mas a gente está sempre aqui com muita alegria e com muito amor para cuidar de todos que chegam aqui. Mas é bom a gente ouvir essas histórias que nós aprendemos também. Nós não sabemos tudo, né? A gente não sabe tudo, a gente aprende, a gente estuda cada história e a maneira como a gente vai orientar cada uma de vocês. Lógico, seria ótimo presencial, porque a gente poderia abraçar no momento que a pessoa precisa daquele abraço, né? Acolher com mais calor. Mas aqui a gente faz a mesma coisa, a gente é como se a gente estivesse abraçando todas vocês. Então, apesar desse momento que cada um está passando, vocês nunca esqueçam que não estão sozinhas, nós estamos aqui para ajudar. E é um trabalho que eu sempre falo aqui, que a gente faz com muito amor, né, Michele? Muito amor mesmo. Verdade. Ivonete, olá, no dia 26, fará 3 meses que o meu filho partiu, né? Receba aí também as nossas palavras, né? As mesmas que a gente falou aí para Jaqueline. Esteja à vontade, aqui a casa é sua para você falar sempre que você quiser, sempre que você se sentir à vontade, tá bom? Roseilda, entrada de ano novo foi a pior noite para mim. Foi o primeiro ano, né, Roseilda? Foi o primeiro ano sem seu filho, né? Nessa virada de ano aí, primeira virada de ano sem ele. É muito difícil, gente. O primeiro ano é o ano assim que todas as datas vão acontecer e você vai estar sem aquela pessoa. Então vai ser aniversário sem aquela pessoa, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, né? Então terão várias datas aí que a gente vai ter uma dificuldade em trabalhar, uma dificuldade em processar. E nós já temos uma live falando aí sobre datas comemorativas. Tem aí no histórico aqui da nossa página. Se vocês tiverem oportunidade, assistam, tá? Porque a gente fala muito sobre como ressignificar essas datas. É importante ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo significado para aquela data. É olhar aquela data e fazer diferente. Uma nova forma de viver aquele dia, tá? Levando em consideração que essa pessoa não está mais aqui, levando em consideração a sua ausência. Então, nós precisamos ressignificar. E cada um vai encontrar isso à sua maneira. O que você vai fazer nessa data que vai fazer você se sentir bem? Eu sei que você gostaria que a pessoa estivesse aí, é a única coisa que iria te fazer bem. Mas a gente tem que aprender a olhar para outras coisas, outras pessoas, outros comportamentos que também podem nos fazer
sentir um pouco melhor nessa data, tá? E aos poucos a gente consegue ressignificar essa data sim, tá bom? Tem que ter um pouquinho de paciência. Cida, minhas lindas, saudade. Eu também tô com saudade, Cida, de você. Como é que você tá? Eu vi que ela mudou o cabelo, umas fotos bonitas aí. Não. Você viu? Viu como ela tá bonita? Eu vi. Não, tá outra pessoa. É Eu isso gostei muito aí. do cabelo dela. A gente precisa fazer isso, né? A gente precisa estar bem. Exatamente. Passar uma maquiagemzinha, cuidar da pele, fazer o cabelo, né? A gente precisa se olhar e se sentir bem. Eu sei que tem momentos aí do luto que a gente se deixa, né? Deixa de se cuidar, mas a gente não pode ficar sempre assim. Celinha Carvalho. Eu fiquei muito fechada depois que perdi meu filho com 17 anos. Não confio em ninguém. Eu mudei muito. Essa transformação acontece, Celinha. Eu acho que é a primeira vez que você tá aqui, né? Eu não me lembro. Me desculpe se você já teve e se eu não lembro. A gente muda. As coisas mudam. Quando o luto chega em nossas vidas, a gente muda. A gente transforma. O que tinha valor antes, agora não tem mais. Então, o significado das coisas vão mudando para nós. E isso faz toda a diferença. E a gente começa a perceber que mudou. Que não faz mais sentido fazer as mesmas coisas, estar no mesmo ambiente. Não faz mais sentido ouvir a mesma música, frequentar o mesmo lugar. Não faz. Isso é totalmente natural. E o que você tem que aprender com isso, Celinha? A conhecer você. Quem é a nova Celinha? Quem é ela depois desse luto? O que ela gosta? O que faz com que ela se sinta um pouquinho melhor a cada dia? O que torna o dia dela mais agradável? O que faz a Celinha sorrir? Isso é autoconhecimento. A gente se transforma e começa a se conhecer. Começa a conhecer o que realmente tem valor, o que realmente faz a gente feliz, o que realmente traz alegria para o nosso dia, tá? Então observe essas mudanças, observe em quem você se transformou. E a gente tem uma escolha. A gente pode escolher se transformar em alguém mais positivo, mais feliz, ou alguém mais triste, mais deprimido. Ah, por que isso acontece? Ou, de repente, eu não escolho isso. Isso está acontecendo. Se isso está acontecendo e você não está conseguindo seguir para o lado da alegria, é porque você não está observando o quanto você é capaz. Você não está observando o que pode te trazer alegria, o que pode te fazer feliz. Porque a gente consegue, sim, dar um sorriso novamente. Talvez confiar nas pessoas, como a Celinha colocou ali, talvez confiar seja mais difícil. Mas você vai encontrar coisas que te tragam alegria. E nós temos que escolher seguir esse caminho, né? Eu tenho certeza que o meu filho não gostaria de me ver seguindo o caminho da tristeza, tá? Então, quando tudo aconteceu comigo, há quase 5 anos atrás, eu escolhi. Eu sabia que nada ia trazer meu filho de volta. E a única coisa que eu tinha na minha mente era: eu tenho 2 caminhos. Ou eu vivo infeliz, ou eu vivo feliz. E eu vou seguir o caminho de viver feliz. E o que eu puder fazer para viver feliz e sentir alegria a cada dia, eu vou fazer. E aí eu fui descobrindo o que me trazia um pouquinho de alegria. Foi fácil? Não. Estava escrito ali, ó, no manual também? Não. Eu comecei a fazer cursos e cursos de terapia para me ajudar. E aí eu fui me apaixonando por esse mundo de terapias, de vibração, de estudo, de autoconhecimento. E a transformação que aconteceu na minha vida, hoje eu trago aqui, né? Para mostrar para vocês que, primeiro, que é possível a gente seguir nesse caminho, escolher o caminho de ser feliz. É possível a gente seguir nesse caminho sem se culpar. É possível, mas a gente tem que fazer essa escolha. A gente tem que seguir por essa escolha. É muito mais fácil permanecer no caminho da infelicidade, porque ali eu não preciso fazer nada. O caminho da felicidade, ela requer que eu
me esforce mais, que eu tenha mais atitudes comportamentais que vão me tirar dali. Requer mais esforço de mim, requer mais atenção, requer mais paciência, requer mais amor, requer mais persistência. Então, é muito mais difícil seguir o caminho da alegria e da felicidade. Tá? A gente sabe que mesmo assim não vai ser feliz todos os dias. Não vai. Vai ter momentos de tristeza, vai ter dias que você vai estar triste, vai ter dias que você vai estar deprimida, vai ter dias que você vai chorar, vai ter dias que você vai se trancar num quarto, querer fugir de todo mundo. Mas mesmo nesse caminho, você consegue encontrar alegrias para te fortalecer nessa caminhada. Mas se você ficar no caminho da tristeza e da infelicidade, você não vai ter nem esses pequenos momentos de alegria. Vai ser apenas depressão, tristeza, mágoa, raiva, isolamento, vazio. Você vai ficando cada vez mais sozinho. Né? Então, é muito mais fácil permanecer onde a gente está, naquele momento de dor e de tristeza. Não precisa fazer nada, é só ficar ali. Mas o outro caminho requer aí essa disposição de dar esse passo de cada vez. Porque muitas vezes a gente não quer dar esse passo, a gente quer ficar parado, né? Mas vale a pena, viu? Vale a pena seguir esse caminho aí mais desafiador, tá? Vale a pena. A Celinha colocou aqui, acabou a minha alegria, meu único filho. Meu também, viu, Celinha? Meu único filho. E ele tinha 18 anos na época. E um dia eu pensei assim também. Eu pensei que eu nunca mais ia sorrir, que eu nunca mais ia ter motivo para sentir alegria. Eu olhava as minhas fotos e eu via aquela expressão de tristeza e eu pensava, eu nunca mais vou sorrir como antes. Eu nunca mais vou ser como antes, né? Minha alegria acabou. Não tenho mais motivo para nada. Só que eu fui descobrindo, né, que a forma de cuidar dele... Porque, gente, mãe... Eu duvido que tenha alguém que vai discordar de mim agora. Mãe é mãe. Seu filho não está mais aqui. Partiu, vive lá no plano de Deus. Mas eu tenho certeza que todas ainda cuidam deles. Se preocupam. Onde estão? O que estão fazendo? Com quem está? O que estão pensando? Acordou? Não acordou? Como que é lá? Como que não está? Duvido que tenha uma mãe que não pense isso, gente. Eu duvido. Então, o que a gente quer? Pelo instinto de mãe. Cuidar, proteger. A gente nem sabe como que é depois que morre, né? A gente ouve falar, algumas religiões dizem uma coisa, outros dizem outra, outros dizem outra, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. O que é fato é que ninguém sabe verdadeiramente como é, né? A gente fica com aquela interrogação. Então, onde está? Consigo falar? Ele consegue me ver? O que está acontecendo? A gente não sabe. E dá aquele desespero. Dá aquele desespero. Mas a gente quer cuidar. Então, nesse momento de cuidar, a única forma que eu encontrei de cuidar do meu filho é ficando bem. Ficando bem e enviando para ele mensagens, orações, pensamentos positivos. E de vez em quando, né, puxava a orelha dele, nem sei porquê, né? Mas a única coisa que eu falava para ele era o seguinte, se acalma, vai dar tudo certo, confia em Deus. Se você sentir medo, você reza, né? Você chama por Jesus, né? Chama por Deus, que eu tenho certeza que você não tá sozinho. E eu tô aqui. Enviando para você meu amor, ficando forte a cada dia, porque eu vou continuar cuidando de você. Eu vou continuar enviando meu amor para você. E aí a gente ouve, né? Você tem que ficar bem para ele ficar bem. Várias coisas a gente ouve. Então isso, eu criei essa crença dentro de mim, que eu precisava ficar bem para ele ficar bem. E um dia eu escrevi uma oração, uma prece, como se ele estivesse dizendo essa prece para mim, né? E nessa prece ele falava, né? Fica bem, né? Seu brilho é meu abrigo, né? Fica bem, que eu fico bem. Quando você tá bem, tá tudo bem comigo, né? Eu vou colocar isso aqui para vocês verem. É uma prece, né? Escrita para uma mãe. Então, eu tenho certeza que todos querem cuidar. É difícil, é desafiador pra gente? É. Mas quando a gente faz por eles,
para cuidar deles, para que eles fiquem melhor, a gente tira uma força de dentro da gente, a gente não sabe de onde vem, né? Só pode vir de Deus, né? Do nosso Criador. Vem dele. Porque se ele deu esse desafio pra gente, é porque ele sabe que a gente dá conta, tá? Então, é apenas encontrar a forma que vai te impulsionar a continuar fazendo isso, a continuar cuidando dele, né? Porque eu tenho certeza que todos eles querem ver a gente muito bem. Aqui vai subindo, gente, depois não aparece mais as mensagens. Se eu pulei alguma, me desculpe, tá? Deixa eu ver aqui que aqui aparece. Linha. Tá, Ademilson, boa noite. Valéria Santos, boa noite. Aí a Celinha colocou aqui. Eu tenho a sensação que nunca mais serei alegre. É só uma sensação. E isso é uma crença, viu, Celinha? Isso é uma crença. Se você acredita nisso, é uma crença. E todas as crenças podem ser mudadas, tá? Então, a gente vai falar de... Michele, é tão difícil no começo, mas que nem você falou, a gente tem uma força que a gente não sabe de onde vem. E nós temos. A gente na vida social, na vida inteira, a gente tem escolhas que a gente precisa fazer. A Michele escolheu ser feliz. Porque nós podemos ser felizes, lógico, vai ser uma felicidade diferente, porque já está faltando alguma coisa. Mas será que aquela pessoa que está faltando, que a gente amou tanto, não merece que nós sejamos felizes por ela? E engraçado que eu estou lendo o livro e eu separei um trechinho, tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Quer que eu leia agora ou pode ler no final? Pode ler agora. Porque é tão interessante, para todas vocês que acham, né, que não vai conseguir dar esse primeiro passo. Porque isso é um passo muito importante, né? Tentar viver a vida, sobreviver diante desse processo, diante desse sofrimento, dessa dor. Mas eu tenho certeza, né, aos poucos, não vai ser de hoje para amanhã, mas eu tenho certeza que todas vão conseguir caminhar. Aliás, tem muitas caminhando, muitas fazendo alguma coisa para suprir aquele lado, né? E que nem a Michele, ela está fazendo essa live, ela ajuda as pessoas que passam pelo mesmo processo. A Fernanda é um exemplo, a Rita é um exemplo, a Cida, eu estou vendo que é um exemplo, que ela está ressignificando a vida dela, e eu tenho certeza que todas vão conseguir. Então, o trechinho diz assim, ó, não fique parado, comece a se movimentar agora. No começo, você pode não ir na direção que deseja, mas enquanto estiver se movimentando, estará criando alternativas e possibilidades. Isso mesmo. Tudo a ver com o que a gente está falando. Tudo a ver. Olha só, gente, guarde isso para vocês. É isso Tudo aí. de bom que a gente vê, a gente guarda. Porque assim, eu peguei muitas coisas boas para a minha vida. Né? É mesmo que você escrever um mantra, assim, ó, eu consigo ser feliz, apesar de tudo. E colhe assim no espelho, colhe na geladeira. Aquilo tem que ser a sua motivação de todos os dias. Isso aí, né? Exatamente. Eu acho que sim. Gente, isso que o André falou é muito importante, né? Colhe um mantra, uma frase. Toda vez que a gente olha esse mantra, olha essa frase, vai repetindo, a mente começa a incorporar aquilo. É um comando que você está dando para sua mente, para o seu corpo o tempo todo. E no começo pode não fazer sentido, mas é daí que começa, desse pensamento. Porque você, no início, você está repetindo uma frase. Daqui a pouco ela se torna um pensamento. Você começa a criar uma historinha, uma imagem, um desenho na sua mente de tanto que você repete. Esse desenho que cria na sua mente é a comunicação que tem aqui dentro. Você acha que a mente de uma pessoa, quando eu falar coração, não vem na sua mente um coração? Alguns veem um coração vermelho, outros podem ver azul, verde, mas é um coração. E agora, se eu falar heart, coração em inglês,
Na sua mente pode não ter vindo nada. Mas para quem entende que hurt é um coração, vai vir a imagem do coração. O que eu quero dizer com isso? Que as palavras podem não significar muito, mas a imagem é a mesma em todos os lugares do mundo. Um coração é um coração em todo lugar do mundo, independente da forma como eu chamo. E quando isso está dentro da minha mente, aquele desenho de coração, eu sei que o coração tem um significado. Qual é o significado do coração? De amor, de vida, de carinho, de cuidado. Entendeu que essa imagem tem um significado e esse significado o seu corpo entende? Então, quando você cria essa frase, esse mantra, e isso cria uma imagem dentro de você, imagina que você diga: eu vou ficar bem, eu já estou bem, eu vou sair dessa tristeza, né? Eu vou ser feliz novamente, eu vou voltar a sorrir, eu vou ter motivos para sentir alegria. Eu não sei qual é a frase que você quer escolher para você. Eu vou sentir alegria novamente, eu vou sorrir novamente, eu vou sorrir novamente, eu vou sorrir. E eu fico repetindo esse mantra. Que imagem vem na sua mente quando eu digo eu vou sorrir novamente? Fechem os olhos e repitam aí mentalmente 10 vezes. Eu vou sorrir novamente, eu vou sorrir novamente, eu vou sorrir. Lógico que vai vir uma imagem de você sorrindo. Que comando que você está enviando para o seu corpo? Você sorrindo, é isso que você quer. Então, o seu corpo vai te ajudar a conseguir a conquistar essa imagem, a fazer com que essa imagem de você sorrindo seja realidade novamente. E o seu corpo sabe muito bem como fazer isso acontecer. Você não precisa ensinar para ele. Basta que você envie essa imagem correta, né, para dentro da sua mente, tá? Isso se chama visualização, tá? Se chama visualização. Por que a gente precisa visualizar? Porque as imagens são a linguagem de dentro do corpo, tá? Não adianta eu falar palavras. Meu corpo não entende palavras, ele entende imagens, porque as imagens têm significados, tá? Eu adoro falar sobre isso, se deixar eu fico falando. Vamos ver aqui, Fernanda. Fernanda escreveu, Fernanda Silva. Eu vou ler por aqui, porque ali já subiu, sobe muito rápido. Fernanda, esses últimos dias têm sido mais difíceis, porque o luto, né, da perda delas se misturou com a perda do emprego. Já vou falar sobre isso, Fernanda. Voltei a sentir medo, saudade da proteção delas. É uma nova fase, mas eu já superei coisas piores e vou superar essa. Exatamente, Fernanda. A perda de um emprego é um luto. É um luto. Foi bom você falar nisso, porque eu tive revendo a minha vida um pouco antes, um ano antes do meu filho morrer, eu estive em processo de depressão. Eu procurei um psiquiatra, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu estava deprimida, eu chorava o tempo todo, nada estava bom, eu não queria nada. E aí eu comecei a desfazer de muita coisa na minha vida. Então eu saí do meu emprego, porque não estava legal. Eu queria mudar tudo, mas não sabia o quê. Então tinha algo me fazendo mal, mas eu não estava entendendo. E 2 anos antes, eu tinha sido demitida de um emprego que eu amava muito. Aquilo ali era minha vida. Eu construía minha vida dentro daquele trabalho, né? Eu construí minha casa, comprei meu carro, dei tudo de bom pro meu filho, tudo baseado naquele trabalho. Então eu construía minha vida ali por mais de 10 anos. Então, quando eu saí daquele trabalho, eu entrei num processo de luto e comecei a desenvolver uma depressão. Mas até então eu não estava entendendo que aquele fato, o fato de eu ter sido demitida daquele trabalho, iria me afetar tanto. Por quê? Porque em seguida eu já arrumei um outro trabalho. Eu não fiquei um mês desempregada. Mas aquilo tudo mexeu comigo. Por quê? Porque aquele emprego tinha um significado grandioso na minha vida. E não foi o fato do dinheiro que vinha todo mês e tal. Não, era o significado que ele tinha. Ele tem uma história envolvida. Então eu construí a minha vida baseado ali. Então aquilo mexeu muito comigo. E 2 anos depois aconteceu do meu filho falecer. E é claro, né, que eu só piorei. Então eu não estava entendendo aquela depressão e mesmo assim eu vivi um luto que potencializou a minha depressão. E quando eu comecei a fazer os meus estudos em terapias e começar a entender muitas coisas, né? Chegou um determinado momento que eu falei, poxa,
Mas se eu tô bem resolvida em relação ao luto do meu filho, por que que eu ainda estou empacada aqui, presa aqui, triste? Aí eu comecei a perceber que, na verdade, o meu sofrimento maior, por incrível que pareça, o que desencadeou tudo isso foi o luto que eu vivi por esse emprego. Não significa que eu sofri mais pelo meu emprego do que pelo meu filho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o fato que gerou o início da minha depressão foi aquele luto por aquele emprego. E naquele momento, eu consegui curar primeiro o luto que veio depois, e em seguida eu entendi qual era o fator gerador de toda a minha depressão. E aí eu fui curar aquele luto. Então eu fui curar dentro de mim aquelas feridas, né, que ficaram em relação a esse emprego. Então, Fernanda, você vai sim sentir falta, né, vazio. Então, muitas sensações bem parecidas com o luto, tá? No caso da sua mãe e da sua tia. E se você tá lidando com o luto da sua mãe e da sua tia, você vai saber lidar com isso, eu tenho certeza. E eu sei que você está aí se empenhando muito para ficar bem e, claro, sair disso o quanto antes, né? Então, você já percebeu que todos os seus pensamentos vão impactar nas suas emoções. Então, escolha o que você quer pensar. Escolha os pensamentos que você quer ter todos os dias. E não é uma vez por dia. Tenha esse pensamento 24 horas por dia. Escolha ter esses pensamentos minuto a minuto. Repita, como esse mantra que a Andrea falou. Tá? Quando a gente está repetindo esse mantra 1.500 vezes no dia, eu estou direcionando o meu pensamento para aquele mantra positivo, para aquilo que eu quero. E tudo que você vai construir na sua vida começa nesse pensamento, tá? Tem momentos do dia que você vai falar, poxa, mas eu tô desanimada, poxa, mas me deu, né? Minha energia caiu um pouquinho agora, aconteceu algo que me deixou triste. Mas depois volta para esse pensamento, volta para aquele mantra. Não deixe que os momentos de tristeza, negativo ou algo que aconteceu sejam maiores no seu dia. Tome mais tempo do seu pensamento do que os positivos, tá? Imagina que você tem uma balança. Quantos pensamentos positivos você tem no dia e quantos negativos? O positivo sempre tem que estar mais pesado, gente. Tá? Você tem que bombardear de pensamento positivo. É difícil, é desafiador, mas depois que você começa, vira um vício. Você tá fazendo de forma automática e nem repara, tá? E é isso aí, viu, Fernanda? Você vai superar mais essa. Deixa eu ver se aparece aqui. Não, sumiu daqui. Aqui no computador sobe muito rápido. Thalita Fátima, boa noite. Eu fiquei muito irritada e estressada depois que perdi o Nicolas. Tem horas que não quero ver nem falar com minha. Acho que ficou faltando alguma coisa aqui, né? Às vezes a gente se irrita assim, né, Thalita? Com algumas coisas, a gente não quer falar com algumas pessoas. Mas procura observar. Por que você não quer falar com essa pessoa? Por que você se irrita? O que aconteceu, né? Que você não deseja mais falar com ela. Você não tem vontade de falar com essa pessoa. Porque você vai começar a entender o que te faz mal nesse processo todo. E aí você pode evitar, você pode fugir dele, você pode escapar dele, tá? Isso é uma forma de conhecer o que tá te fazendo mal. Jaqueline, eu perdi o meu único filho. 15 anos na luta com ele contra as drogas. E agora que ele estava bem, teve um infarto e faleceu. Me sinto muito culpada. Acho que falhei como mãe. Jaqueline, esses dias eu tava pensando, né, que tem sim, aqui a gente acaba falando e conhecendo muitas histórias. E claro, muitas pessoas que contam suas histórias. Tem casos sim de muitos jovens, né, que acabam morrendo aí por conta das drogas ou algo relacionado a isso. É difícil a gente falar quem tá de fora, tá? Eu não tive essa experiência, mas tem mães aqui que me contam alguns relatos, né? Dessas passagens aí. É algo muito desafiador, né? Uma mãe que enfrenta toda
essa batalha, né, com as drogas e depois de anos e anos ainda passa por um luto, que é a pior dor do mundo, né? E uma vez eu disse, eu não sei o que é pior, né? Se é a gente perder um filho ou se é a gente ficar nessa luta constante contra as drogas. E eu posso estar errado no que eu vou te falar agora, tá? Mas eu vou falar para você o meu pensamento. Eu vejo essas pessoas, né, que têm esse vício, né? Que elas têm uma grande dificuldade de se adaptar a esse mundo. Elas têm essa dificuldade e eu não sei explicar para você o porquê. Parece que elas não se encaixam nesse mundo. Elas não se sentem aceitas, prontas, elas não se sentem inclusas. Essa é a sensação que eu tenho. E elas têm essa necessidade grande de se envolver com as drogas, né? E aí eu fiquei pensando, por quê, né? Por que será que tem essa necessidade tão grande? Porque eu faço os meus estudos em cima dos pensamentos, das emoções, o que leva cada um a ter aquela atitude, né? Geralmente é uma emoção. Por que que essa pessoa tem essa emoção? E foi aí que eu fui chegando a essa conclusão, de que eles não se sentem inclusos, aceitos, ou como se eles fossem uma pecinha fora do jogo, sabe? Como se não encaixasse muito bem ali. E aí eles buscam, de alguma forma, através dessas drogas, né? Meio que fugir desse mundo, né, dessa realidade onde eles não se encaixam. E eu fiquei muito com essa sensação. E não sei se eu tô certo nisso que eu tô te falando, tá? Mas aonde eu quero chegar com isso? Não se culpe, né? Porque a gente sim tem vamos dizer assim, esse fardo de se culpar, né? Mas como entender o que passava na mente dele? O porquê ele fazia isso, o porquê ele buscava isso, o que ele encontrava nisso? Porque a gente sempre busca se sentir bem, né? E aí, claro, existe aquele fator do vício mesmo, né? Do corpo, da necessidade de ter aquilo que é gerado dentro do corpo que vem através das drogas, né? Então, é muito difícil a gente tentar entender o que estava dentro do outro, né? Da cabeça do outro, o que ele sentia para ele realmente fazer isso. Mas não se culpe, porque você é uma mãe que zelou por ele, né? Se você tem essa sua consciência, não se culpe, tá? Eu já conversei também com outras mães e elas falavam assim: eu fazia de tudo para ele sair. Eu fiz de tudo, né? Inclusive quando ele queria buscar, né, furtos, né, fazer pequenos furtos em casa, eu preferia dar o dinheiro para ele do que ver que meu filho era um criminoso. Então, assim, é muito difícil, né? Uma mãe começa a, vamos dizer assim, a patrocinar o vício do próprio filho para que ele não vire um bandido, né? Para que ele não cometa crimes aí contra outras pessoas. E a que ponto que a gente chega? Então, a gente faz tudo para que ele realmente saia, para que ele fique bem, né? Para que não aconteça algo de pior. Então, eu tenho certeza que você também fez tudo que estava ao seu alcance. Agora, cuide de você, né? Cuide dessas emoções, cuide dessas emoções que estão aí incomodando você. E eu falo muito aqui sobre vibração aqui dentro dos tratamentos, porque a vibração é a base de tudo. Para você melhorar, você tem que melhorar a sua vibração. E a culpa é uma vibração muito baixa. Então, se você ficar se culpando ou buscando motivos para se culpar, você não vai conseguir sair desse momento, né? De tristeza, de sofrimento. Vai ficar cada vez mais difícil para você. Então, eu tenho certeza que você tem aí muitas histórias, né, de que você fez tudo que estava ao seu alcance para ajudá-lo, não é verdade? Mas todos nós temos nosso livre-arbítrio. Ele também teve o dele, né? Então, você não pode carregar essa culpa sozinho. Ele também tem essa parcela de culpa, tá bom? Então, tem um olhar diferente, carinhoso em relação a isso com você, tá? Não carrega essa culpa, não. Eu acho que uma mãe, ela faz tudo que é possível a vida toda e naquele momento.
A mãe faz tudo que é possível. Porque ninguém pediu para participar dessa missão que é do luto, né? Sim. Mas estamos nela. E aí a gente vai descobrindo, experimentando novos caminhos, né? Para encontrar um ajuste para essa nova vida depois dessa perda. Então, gente, escolham a transformação, como eu já falei aqui. Tudo que foi possível, vocês fizeram. Não se culpem. A culpa é um dos fatores que impedem a gente de caminhar. Né? A gente fica aquele sentimento de culpa e não quer sair mais de casa, não quer falar com ninguém. Não, gente, não façam isso. Não façam. Expresse tudo que vocês estão sentindo. Ninguém pediu não para participar, mas expresse. Expresse, que eu tenho certeza que cada um vai achar um ajuste na sua vida para a gente continuar vivendo ou sobrevivendo. É isso mesmo. E o melhor é continuar vivendo, né? Sobrevivendo. Sobrevivendo nas possibilidades, a gente vai vivendo, né? Porque a gente sobreviveu a esse terremoto. A gente sobreviveu a um terremoto que aconteceu na nossa vida. Isso, mas aí a gente pode caminhar para o viver, né? Altos e baixos a gente tem na vida, né? Não é todo dia que a gente está bem. Imagina no luto. Então, os altos e baixos fazem parte do processo. Para a gente continuar caminhando, a gente vai tropeçar, a gente vai cair. Mas o importante é levantar e seguir em frente. É isso mesmo. A Cida escreveu aqui, olha, tenho muita gratidão, Andréia e Michele. Deus, meu Deus, lembro no meu primeiro dia no centro, sempre com palavras de carinho. Um abraço quando eu chorava muito. Deus abençoe meus anjos de luz. Muito obrigada, Cida. Você é um anjo também. Obrigada. Que bom, fico feliz dela ter guardado isso para ela, tudo que a gente tem de bom, a gente guarda, né? Isso é muito bom. Obrigada pelo carinho de sempre, né? Isso. Ela completou aqui, né? Amo vocês, meus anjos de luz. Yuri está feliz e me ajudando a caminhar. Tenho meu filho hoje vivo em meu coração, né? Em mim. Meu menino de ouro, meu Yuri Mock. É isso aí. A gente precisa começar a transformar essa dor em amor. E o que é isso? É fazer algo de bom com essa dor em homenagem a esse que se foi, né? Hoje, a minha dor eu transformei nesse trabalho. Então, hoje eu faço, filho, eu faço por você, porque você não morreu em vão, tá? A sua morte despertou em mim uma consciência, um entendimento de que muitas pessoas precisam de ajuda. E eu, com esse conhecimento que eu tenho hoje, com essa visão que eu tenho hoje, eu não posso simplesmente fingir que não tem pessoas aí sem saber como buscar ajuda. Então, hoje faço em homenagem a ele, em memória dele, né? E falando, né, realmente para as pessoas. Eu faço por ele, claro, faço pelas pessoas que estão aqui, mas em homenagem a ele. Porque por que ele veio e morreu tão cedo? Ou seja, vai ficar por isso mesmo e eu vou ficar aqui continuando a minha vida triste, infeliz, sem fazer nada com o que me aconteceu? Então, para mim, não faz sentido. Então, eu busquei um sentido de continuar a minha vida, tá? Rose Oliveira, boa noite. A Celinha escreveu, eu tenho a sensação de culpa como mãe. Essa culpa vem para todos, tá, gente? Independente da história de cada um, nós sempre buscamos uma culpa, tá? A gente sempre busca. E qualquer dia a gente pode entrar numa live sobre isso, que dá um assunto muito bom. A questão da culpa. Tem várias, né? A gente busca motivos para se culpar. Às vezes o motivo nem existe, mas a gente busca, tá? A Cida completou aqui. Graças a vocês que me acolheram com muito amor. Gratidão. Fernanda Costa, boa noite. Boa noite, meninas. A Fernanda hoje faz um trabalho também aí em homenagem ao filho dela, tá? Lá na cidade de Pindamonhangaba. Quem for de lá, quiser conhecer o projeto Acolhe,
Tem uma página também lá no Facebook. Podem procurar, que ela faz um bom trabalho lá também, tá? De acolhimento. Tem trabalho também presencial, né, Fernanda? Boa noite, Rose, linda. A Cida colocou saudades de vocês, abraço. Agora eu vou conseguir ler daqui. A Fernanda colocou, e como muda, viu? Demora a se reencontrar, mas conseguimos. Porque a gente precisa desse autoconhecimento, né, gente? Quem vai se autoconhecer em um dia? É muita coisa para descobrir. Então, é devagarzinho mesmo, tá? Mas aí, quando você entende, nossa, dá uma virada aí, você nem imagina, 180 graus. Tereza, boa noite, meu amor. Adriana Lourenço, boa noite. A Adriana escreveu aqui, 8 meses sem o meu filho, ele tinha 28 anos. Receba o nosso abraço, viu, Adriana? Venha sempre aqui para você contar e recontar o seu luto para nós, tá? Nós estamos aqui sempre dispostos a te ouvir e, claro, trazer aqui a nossa visão, a nossa compreensão, tá? Rosa Leite, boa noite, boa noite, meninas, saudades. A Rosa de Aparecida, cidade da mãe, né? Da nossa padroeira. Isa, boa noite, meu amor. A Isa cuidando e acolhendo todo mundo aqui, né? É. A Celinha escreveu, muito bom, obrigada. A Rosa, eu tenho forças, mas ainda não sou feliz. Ainda não superei totalmente a tristeza. É com o tempo, né, Rosa? Com o tempo. Cada Mas um você tem tem força sim. A Rosa, ela continuou aí uma empreitada que eu até admiro muito, né, Rosa? Ela fazia aula de dança com o marido, né? Depois que ele faleceu, mesmo assim, ela continuou indo à aula de dança. É difícil, porque, né, as lembranças, o lugar, as pessoas, as músicas, né? Tudo isso mexe. E ela continuou. Então, é um exemplo aí de força também para continuar seguindo com a vida. A Celinha colocou. Essa live é muito bom, ajuda muito, muito grato. Venha sempre, Celinha. A nossa intenção é ajudar realmente, ajudar vocês a entenderem que o luto ele precisa ser conhecido para ser cuidado, tá? E aqui a gente vai abrindo a visão de vocês sobre vários assuntos, né? A história do outro consegue ajudar você a analisar a sua história, tá? A Tereza escreveu, a falta deles dói muito. Exatamente, dói demais. E a gente precisa aprender a lidar com essa dor, né? A Rosa completou, estou tentando. Ainda tenho dias difíceis. A Fernanda colocou aqui, ó. Michele, estou lendo o livro Deixe-me Partir. Excelente. Vai nos levando a muitas reflexões. Ah, faz tempo que eu não leio livro aqui também, né? Fernanda, isso é muito bom. Os livros ajudam muito, né? Trazem aí. Com certeza. André também tá lendo um livro bom, né, André? Como que chama? Estou lendo um livro bom também. Que fala sobre, exatamente, que fala sobre luto. É sobre viver o luto. Esse aqui, ó. Ai, muito legal. Peguei uns trechinhos, muito bom, muito bom. A gente lê ajuda muito, esclarece, né? Muitas coisas, assim. Leitura é muito bom. Quem conseguir ler, né? Pode ler que faz bem. Elisete, boa noite, minha princesa. Um beijo para você. Ademilson, boa noite. Meu nome é Sandra. Estou usando com outro usuário. Não tem problema, Sandra. Vamos te chamar de Sandra, então. Tá bom? Quando eu ouço essa questão de falar, vou ficar bem, etc. e tal, então me pergunto se a gente não vai ficar só tentando, se esforçando e a coisa não vai melhorar. Sandra, o luto, ele precisa ser cuidado a curto prazo, com pequenos passos, né? E claro, né? É demorado? É demorado. Porque o que faz com que você melhore? É o entendimento que você vai tendo de tudo isso que você está vivendo.
quanto tempo vai demorar para eu ficar melhor? Aí eu pergunto, quanto tempo vai demorar para você entender o seu luto e dentro do seu luto o que te faz mal e o que te faz bem? O que te dá força para seguir e o que te coloca para baixo? É esse tempo que você vai demorar para melhorar. Então, perceberam que depende de cada um olhar para o luto e falar, eu vou entender você? Eu vou entender por que hoje está doendo? Eu vou entender porque hoje eu estou chorando mais que ontem? Eu vou entender porque hoje eu não quero sair da cama? E aí, quando você começa a entender, você começa a melhorar, tá? É difícil, né? Eu não gosto muito de usar difícil. Desafiador. É um desafio, tá? É desafiador. É desafiador. Mas todos nós conseguimos. Basta a gente querer ter esse olhar. Lembra que eu falei que seguir o caminho da alegria dá muito mais trabalho? Por quê? Eu preciso olhar e falar assim, por que hoje eu tô chorando mais que ontem? Por que hoje eu tô mais triste que ontem? Por que o que fulano falou me magoou e eu fui lá e chorei? Acontece com todo mundo, independente da data e do tempo do luto. Pode ser com 1 mês, 2 meses, 5 meses, 10 anos. De repente tem algo que você ouve que faz você chorar. De repente isso vem de uma pessoa que você até gosta muito, que convive com você. Mas por que que aquilo te feriu, te magoou, te machucou e você chorou? Então a gente precisa entender por quê. Eu sei que é desafiador, porque assim, são diversas coisas que machucam. É o que alguém fala, é uma lembrança que eu tenho, é uma data, é o cheirinho, é a roupa, é a casa, é a cama, é o quarto. É tudo que você tá vendo e vivendo, tá ali te machucando o tempo todo. E aí você vai falar assim, então o que que eu faço? Eu saio dessa casa? Mudo de casa? Mudo de lugar? Não adianta, vai com você. Porque em algum momento algo vai te machucar, tá? Mas aí eu preciso olhar e tentar entender. Por que que isso me machucou tanto? Foi o que a pessoa falou? Foi o que que essa pessoa falou que me machucou? Por que que eu fiquei assim? Vai fazendo os porquês, os porquês, os porquês, os porquês, os porquês, né? No meu livro lá, DNA do Luto, tem um capítulo que eu falo, né? Eu explico lá os porquês. Assim, eu fui fazendo vários porquês pra mim. Por que que eu tô sentindo isso? Porque isso. Mas por que isso? Por que isso? Porque, entendeu? Vários porquês, até que eu cheguei em algo que eu falei, agora eu tô entendendo. Só que cada um vai ter as suas perguntas e cada um vai ter as suas respostas, tá? Não tenho, assim, uma pergunta padrão, uma pergunta modelo que vai servir para todo mundo, né? Pode até começar assim, por que que eu tô sofrendo? Né? Por que que eu tô chorando? Mas aí a resposta já vai começar a ser diferente. Porque eu passei em frente à escola do fulano, né? Onde ele estudava. Por que que passar em frente à escola machuca? Porque eu vejo os amigos. Por que que quando eu vejo os amigos machuca? Né? Porque ele estava sempre com os amigos lá em casa. Entendeu? Aí você começa a encontrar aquilo, aquela resposta. Tem que ir no porquê. Mas vai dando assim várias perguntas. E aí você vai respondendo e até que você encontra realmente aquele pontinho que tá ali machucando. O que eu faço quando eu encontro, né, essa última resposta lá? Nada. Mas você tá entendendo que tá te machucando. E aí, na próxima vez que a mesma coisa te machucar, ela vai começar a doer um pouco menos. E você vai começar a conviver com ela. Você vai começar a se fortalecer perante ela. Porque você sabe que ela está ali, você sabe que ela existe, você sabe que ela te machuca e você sabe que você está se cuidando. Então não vou passar mais em frente à escola. Ótimo, é uma estratégia que você pode utilizar. Significa que nunca mais você vai passar lá? Não. Significa que você está se fortalecendo, porque se você passar ali todos os dias, vai ser todos os dias que você vai levar uma machucada, né? Vamos dizer assim, uma pontada no coração. E eu não posso levar uma pontada no coração todo dia. Uma vez por mês dá, eu aguento.
todo dia não dá, entendeu? Então você vai criando estratégias para te machucar menos. O que vai acontecendo quando você não passa ali naquela rua, quando você deixa de frequentar um lugar? Você se machuca menos durante o dia e no final do dia você tá mais forte. E aí, nesse final do dia, quando você tá mais forte, você deita para dormir, no outro dia você acorda melhor, com mais disposição para encarar o seu dia. E aí, nesse segundo dia, você também não vai passar lá, você também não vai encontrar com algumas pessoas e você vai se manter forte. Ah, e depois de 15 dias aconteceu algo que me derrubou. Normal, são os altos e baixos. E aí, esse dia, dentre esses 15 que você ficou bem, que vai te ajudar a se levantar. É como se você estivesse dando um passo por dia. E lá no 15º dia você cai. O que você faz? Você levanta. E aí você caminha mais 10 dias. Você cai de novo. E aí você levanta. E vai chegar um momento que vão passar 30 dias sem cair. E aí você cai de novo. E aí você levanta. E aí vão passar 2 meses sem cair. Você percebe que você vai se fortalecendo aos pouquinhos. No dia que tudo acontece, no momento em que tudo acontece, parece que nada vai se resolver. O resultado não aparece. Não vai aparecer, mas continue seguindo, continue levantando, continue dando um passo de cada vez. Continue criando as suas estratégias, porque são essas estratégias que vão permitir que você leve menos pancada e consiga se recuperar dia após dia, tá? É assim. Eu acredito que deu para vocês entenderem, né? É assim que acontece, tá? Então, vai melhorar sim, tá, Sandra? Tenha isso na sua mente, não desista. Não desista. Porque esses altos e baixos, eles acontecem com frequência no começo e depois eles vão diminuindo de acordo com o que você vai criando aí as suas estratégias para não sentir dor, tá? A Rosa, lindo trabalho de vocês são iluminadas. Muito obrigada. Ai. Meu No maridão luto, aqui. Oi? no luto a gente tem os dois lados, né? Do autoajuda e do se ajudar. Então Isso. a gente precisa, com as ferramentas que a gente tem, ter uma visão ampla, né, do que você quer. É a mesma coisa, você está na escola, você tem uma matéria para estudar. Ela te deu uma matéria. Para você passar, você tem que estudar. Então, assim, é aos poucos que a gente vai conseguindo, não é superar, a gente vai reformando a nossa vida. E eu tenho certeza que todas vão conseguir isso, todas. Tenho certeza. Mas é aquele negócio, é um processo muito lento, você tem que ter paciência, porque vai acontecer várias coisas, porque eu estou vendo aí um monte de as meninas falando, né, que eu tô assim, eu não vou conseguir, eu tento. Calma, gente, paciência. É um momento que você não pediu para estar nele. Então você está nele, é uma experiência que você vai renovar a sua vida com isso. Superar a gente não supera, mas a gente transforma. A gente transforma. E tem exemplos aqui de que você vai conseguir, tenho certeza disso. É isso mesmo. Meu maridão colocou aqui, ó. Vocês são top demais. Obrigada, amor. Nosso fã. Ele é o fã número 1 da Resoluto. Ô, Sandra, a Sandra colocou aqui, qual o livro sugerido? Ô, Sandra, na verdade, as meninas que estão lendo, né? Qual que é mesmo? Ô, André, o seu livro? O meu é Sobreviver o Luto. Esse aqui, ó. Isso. E o da Fernanda é Deixe-me Partir. Tá? Seria legal se alguém quisesse ler um livro aqui na Resoluto, né? Se alguém quiser ir ler um livro. Vamos fazer isso, olha. Porque assim, porque no meio da live foi me dando umas ideias, né? Opa, se você quiser fazer algo para ajudar outras pessoas, venha aqui para Resoluto. Venha ler um livro. A gente abre aí a página para você. Você marca um dia da semana. Uma vez por semana você lê um capítulo, né? Sei lá, de acordo com a sua disponibilidade, né? E aí comece a encontrar novos propósitos.
Vamos fazer aí dessa página da Resoluto um canal de ajuda, onde eu ajudo, o André ajuda, e você que está sendo ajudado, se quiser ajudar outra pessoa, a gente abre aí um espaço para você. Quer ler um livro? Quer ensinar algo que você faz? Um artesanato, um bordado, uma pintura, não sei, algo que te relaxe, que te distraia, algo que você fale assim, olha, eu posso contribuir com isso que eu faço, que eu acho que vai ajudar, né? A gente abre aí para vocês e vocês façam aí esse trabalho com outras mães, com outras pessoas. Eu tenho certeza que elas vão amar, tá? Sandra, já tenho violetas na janela também, né? Tem Que é muito bom. muitos livros, né? Muito livro bom para você ler, para você entender bastante. A Fernanda escreveu aqui. Fernanda Silva. Eu, às vezes, duvido que eu vou voltar a me sentir bem e feliz sem elas, né? Felicidade sem elas. Mas eu não estou 100%. Pelo menos aquelas crises de dor intensa passaram. Eu choro, mas tenho momentos que consigo que minha blindagem me proteja e segure a dor. Se eu choro, não é por muito tempo. A Fernanda, ela tá começando a ter esse olhar de decodificar o seu próprio luto. Então, ela percebe o que está acontecendo com ela. Ela percebe as mudanças que aconteceram. São pequenas ainda, são mudanças pequenas. Mas são mudanças que ela percebe que estão guiando ela para o caminho da melhora, tá? Não é da noite para o dia, não é de uma semana para outra e não é de um ano para o outro, tá? É preciso realmente todo esse entendimento, esse olhar de que é preciso entender, cada um entender o seu luto e entender qual caminho seguir, qual caminho para fazer aquela pessoa se sentir melhor, se sentir um pouquinho melhor naquele dia, naquele momento, tá? Tem uma outra Sandra, né? Sandra Daniele. Obrigada pelo carinho e atenção na sua resposta, linda. Sempre. A Cida colocou, no céu tem, né, uma estrela que brilha. No céu tem estrela que brilha. Aqui na Terra tem vocês, Michelle e André. Ó, a Cida fazendo um poema. Olha, tá poeta hoje. É poeta, é? Tá poeta. Vida. Aí, ó, tá vendo? A gente vai despertando aí, de repente, algo que a pessoa nem sabia que fazia, né? Pois é. Isso é muito bom. Isso é bom pra gente. Isso é uma motivação pra gente, né? Nossa, é verdade. A gente vai, porque a gente fica mais animada e a gente estuda mais, pesquisa mais para trazer o melhor para vocês. E essas histórias que a gente ouve aqui, né, na live, também é um ensinamento para a gente. E quando você foi falando da Sandra, eu fiquei pensando aqui, Sandra, se você chegou nessa etapa, você acha que não vai conseguir chegar na outra? Não vai conseguir? Vai sim. Você chegou aí, ó, foi pequenos passos. Você vai chegar na outra. A felicidade que a gente está dizendo não é uma felicidade igual. A gente está falando você ser feliz. Caminhar, você fazer as coisas, né, pensando nelas, né, em homenagem a elas. Isso aí é felicidade. Você cuidar de você, né? Você querer o bem, o seu bem, para que elas fiquem felizes. E você também. Então, se você vai chegar assim na etapa, vai demorar um pouco, mas você vai chegar lá. Vai. Conte com a gente, né? E assim, sempre com esse pensamento, né? Como eu contei um pouquinho para vocês aqui, né, da questão lá do meu trabalho, que eu vivenciei esse luto, quando eu consegui sair realmente dessa depressão e melhorar a minha vibração, né, a vibração que eu tenho todos os dias, sentir alegria todos os dias, sentir gratidão todos os dias, eu comecei a transformar a minha vida. E, inclusive, uma das transformações que eu consegui foi realmente voltar a trabalhar no mesmo lugar, né, de onde eu nunca quis ter saído. Então, hoje, eu desenvolvo um trabalho na mesma empresa, estou muito feliz, para mim tem um significado muito grande estar lá novamente, e algo que para mim parecia impossível, né? Então, eu consegui aí reorganizar as minhas vibrações e estar aí novamente no mesmo lugar que tem muito significado para mim.
Então, hoje, assim, eu até tenho menos tempo para estar aqui, né? Mas é algo assim que mudou, que transformou na minha vida, tá? E se eu conseguir, vocês conseguem também, você pode ter certeza disso, porque eu não sou melhor que ninguém, não sou diferente de ninguém, tá? Eu simplesmente me abri para a possibilidade de coisas boas acontecerem, eu não desisti, tá? Foi desafiador, tive as minhas quedas, tive meus altos e baixos, mas eu não desisti. A Ivonete escreveu aqui, sempre que perguntam como estou, eu respondo, vivendo um dia de cada vez. Tenho crises de choro, sim, mas não é todo dia. Lembro do meu filho o tempo todo, porque era o único filho. Eu amei muito ele. É isso, é um dia de cada vez, tá? É um dia de cada vez, não tem como. E assim, a gente tem os altos e baixos, a gente chora assim. O meu já vão fazer quase 5 anos, né? Em abril faz 5 anos. E eu choro ainda, né? Normal chorar. Por quê? Porque o choro é uma forma de eu colocar pra fora também essas emoções que ficam reprimidas. Porque às vezes eu não quero falar, e aí choro. E aí na hora do choro falo, entendeu? E aí vai indo, você vai colocando pra fora. A gente precisa, assim, tá? Chorar alivia muito. A Fernanda Silva colocou aqui também em relação a outro livro. O livro do autor Carpinejar, Depois é Nunca. Como é que é? Depois e Nunca é um livro muito bom sobre luto. Depois e Nunca? Nunca, acho que eu não vi esse livro, não. Nunca vi. Também não convido. É. Mas assim, gente, existem muitos livros. Livros já com uma finalidade mais religiosa, livros que têm uma finalidade de contar história, né, vivida por outras pessoas no luto, principalmente mães. A gente vê bastante livro aí com história de mães, tá? Contando sua superação, seu momento de dor aí, e como que elas deram a volta por cima em tudo, né? Diante de toda essa história, de todo o sofrimento. E basta escolher o livro, né, que combina mais com você, que você acredita que vai te trazer mais esclarecimento naquele momento, tá? Porque às vezes você tá numa fase mais triste. Se você tá no começo do luto, numa fase mais triste, mais chorosa, não leia esses livros aí com histórias, tá? Histórias reais de outras mães, porque machuca muito. É uma experiência que eu tive, que eu teve livro assim que eu tive que parar de ler porque a história, né, me machucava muito, eu estava muito sensível naquela época, então isso me machucou muito. Mas outras histórias, eu sempre gostei muito de ler os livros espíritas, né, que contam lá o outro lado da vida. Então, isso me ajudou muito, me ajudou a me fortalecer, me ajudou a criar uma imagem dentro da minha mente de como o meu filho estaria vivendo no outro plano. Então, tudo isso me ajudou a seguir com mais facilidade, né? Mas isso é uma escolha que eu fiz, tá? E de repente você tem esse poder de escolher. Leia lá o encarte do livro, sobre o que ele fala, sobre o que se trata, né? Será que você está preparada para ouvir a história de uma outra mãe, de uma outra pessoa? De repente, ler um pouquinho mais para frente e agora ler outros tipos de livro, tá? Isso também é autoconhecimento, tá, gente? Eu não sabia disso, né? Fui lendo tudo que aparecia pela frente. Eu falei, nossa, mas parece que eu tô pior. Mas por quê? Eu me identifiquei com aquela mãe. Eu entrei no sofrimento dela. Eu imaginei se aquilo estivesse acontecendo com meu filho, como que eu ia ficar? Claro que eu vou sofrer, claro que eu vou chorar, tá? Por quê? Porque a mente tá entendendo que aquela história é minha. Então, faça aí essa reflexão. Se você estiver bem, leia. Se você achar também que não tá dando, pare de ler o livro, guarda, leia o outro, depois volta, né? A Rose, tá terminando aqui, gente, as mensagens. Rose, independente de ser o único ou não, né? Lembra-se dele todos os dias, exatamente, né? Na verdade, assim, eu penso assim, né? Que cada filho é único, porque eles são diferentes, né? Porque um vai substituir o outro nunca. Por mais que você tenha aí o outro filho que ficou aqui, não substitui, né? Mas é claro que você tem que levar em consideração os outros que estão aqui também, que não podem perder você, tá?
Jane Santos, boa noite. Ah, Depois é Nunca, o nome do livro, Depois é Nunca, que a Fernanda falou. A Fernanda disse assim, ó, que o livro que ela indicou, esse Depois é Nunca, é um livro que fala sobre o processo de luto e emoções, tá? Aí, Fernanda, fica a dica. Se você se sentir bem para ler o livro aqui, ó, né, leia para as meninas. Elisete escreveu aqui, eu leio muitos livros espíritas, ajuda muito. Me ajudaram também demais. Meninas, acabou nosso tempo, né, André? Passa rápido, né? Nossa, aqui é tão bom, né? É. Tão gostoso ficar aqui, não dá vontade de ir embora. Vou deixar uma frase para vocês, que alguns posts que eu coloco lá na Resoluto, no finalzinho eu sempre gosto de colocar isso, que é a pura verdade, e a Michelle vai concordar comigo. Gente, o amor cura tudo. Cura tudo, até o nosso estado emocional, até a nossa vida. Tudo que tem amor é uma coisinha diferente, é uma motivação, né? É a vontade de você acordar, levantar, porque esse amor tem assim, ó, um de cada lado te levantando aqui, ó, segurando para você viver a sua vida, para você continuar vivendo a sua vida. Não esqueçam disso, o amor, ele cura. E sabe por Boa que noite, ele cura? viu, Sabe por que ele cura, André? Porque a vibração dele é alta. Sim. Ele vibra Exatamente. em mais de 540 Hz. Lembra que eu falei da vibração? Que a gente precisa elevar a vibração? O amor, ele tem uma vibração altíssima. Por isso ele tem o poder de curar, tá? Por conta da vibração que ele tem. Então, pratiquem o amor. Usem o amor. Amem, 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 amem. Nem que seja para você falar assim, eu amo essa água. Eu amo esse copo. Eu amo essa live, eu amo essas meninas. Eu amo, eu amo. Né? Eu amo vocês. E quando você diz eu amo, você já está praticando o amor, né? Então diga eu amo, escreva eu amo, gratidão, amor. Quando você faz isso, você está elevando aí a sua vibração. Tá? É verdade mesmo. É isso mesmo. Um grande beijo, meninos. Gente, fiquem com Deus. Boa noite e até a próxima quarta, que a gente traz sempre um tema para a gente interagir aqui. E vocês, eu estou muito orgulhosa de todas vocês, falando, colocando para fora, é assim mesmo, que a gente vai melhorando cada dia. Ó, beijão. Beijo, Michelle. Beijo. Fica com Deus.